Hoje nós vamos ainda falar sobre contagens de números, mais precisamente sobre dezenas de milhar. Preste bem atenção, ouça com atenção, observe os exemplos, para no momento da atividade você possa responder corretamente. Vamos então, observar o quadro de valores. Quadro de valores que nos seguiu durante a aula anterior, e nós falamos sobre unidades de milhar. Novamente eu trago ele aqui à tela, para a gente, através dele, analisar. Nós analisamos na aula anterior até a quarta ordem. Aprendemos a fazer números, ou a ler e escrever. Aprendemos a ler e escrever números com 4 ordens. E agora nós vamos adicionar mais uma ordem para fazer 5 ordens nos números que nós vamos ler e escrever nesta aula. Vamos então, para isso, nós vamos utilizar aqui o quadro de valores. Nesse quadro de valores, nós vamos adicionar mais uma ordem. E nessa ordem que nós criamos, nós vamos então nomeá-la. Nós temos aqui a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas e a ordem das unidades de milhar. E agora, com essa quinta ordem, nós vamos entrar então agora com a ordem das dezenas de milhar. Tá aí, ordem das dezenas de milhar. Você observa que nós temos o quê? Temos 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Nós temos 5 ordens e os números que nós formos formar a partir de agora serão números com 5 ordens. Ou seja, nós vamos aprender a ler e a escrever números com 5 ordens. Nós temos aqui ao lado ainda exemplos da aula anterior, o número 1531. Foi na aula anterior que a gente viu esses números. E como eu acrescentei mais uma ordem aqui, também irei acrescentar mais uma ordem aqui, a quinta ordem, formar um novo número. Observa aí que número foi formado. E nesse número aqui, 2430, também vou acrescentar mais uma ordem. Acrescentar aqui a quinta ordem. Veja só o que foi que aconteceu agora. Então agora os números têm. O primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens. Como ler esse número? Você tem que lembrar do quadro de valores, das ordens que nós formamos aqui. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Veja só. O que acontece? Para mim ler o número, o que eu tenho que fazer? Eu devo separar, como eu já falei, desde antes da gente entrar na quarentena, eu já falei que nós contamos da direita para a esquerda as ordens e separamos de 3 em 3. Vamos separar logo então a classe das unidades simples. Olha só, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. 3 ordens. Olha aqui onde foi que deu as 3 ordens. Separar então essa ordem, ou essa classe, da classe dos milhares. Tá aí, foi separado. Agora ficou fácil de eu ler. Aqui eu tenho a classe, mudar aqui a cor. Aqui eu tenho a classe dos milhares e aqui eu tenho a classe das unidades simples. O mesmo eu vou fazer com esse aqui, para mim poder ler. Vamos ver aqui. Primeira, segunda, terceira. Bem aqui, marquei, separo. E vou então mudar a cor. Bom, então está aqui os dois números formados. Agora mais fácil ainda de eu ler. Mais fácil ainda da gente ler. Aqui eu tenho 51 mil. Observa que ele está nessa ordem aqui, olha. 51 mil. E eu leio o restante então. 531. O mesmo acontece com essa. 62.430. Olha aqui, ó. A classe dos milhares e a classe das unidades simples. Bom, então vamos então analisar como que a gente lê. Observe então como eu li e escrevi. Tá aí.
51.531. Observe aqui, olha, 51.000, separei a classe dos milhares com uma vírgula, 531. 62.430. Novamente, como eu fiz uma pausa na classe entre a classe dos milhares e a classe das unidades simples, novamente eu separei por vírgula na hora de escrever. 62.430. Essa é a forma que eu leio e escrevo os números com dezenas de milhares, ou seja, números com 5 ordens. Vamos então para o próximo assunto. Assunto de hoje, linhas. O que nós aprendemos na aula anterior? Na aula anterior nós aprendemos sobre linha fechada, que é aquela linha que fecha completamente, não tem nenhuma abertura, e linha aberta, é aquela linha que tem uma abertura. Ela traça a linha, mas ela não fecha completamente. Nós aprendemos sobre linhas retas, que é aquela que deve ser feita com a régua, e linha curva. Hoje nós vamos aprender sobre retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares. Grave bem esse assunto. Retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares. Para abordar um pouco sobre esse assunto, eu quero utilizar alguns elementos. Veja só os elementos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma reta, vou utilizar um retângulo, uma régua, vou utilizar essa figura geométrica e mais algumas letras. Bom, primeiro eu quero explicar sobre retas concorrentes. Preste atenção. Vou tentar fazer uma cópia dessa, trazer para cá. E aqui eu vou explicar o que é retas concorrentes. No caso, nós estaremos tratando sempre de um conjunto de retas. Preste atenção. O que é uma reta concorrente? Uma reta concorrente é uma reta que, aliás, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se cruzam em um determinado ponto. Olha só, você observa que essa reta aqui, elas saíram e bem aqui no meio, praticamente no meio, elas cruzaram-se. Isso daqui é um exemplo de retas concorrentes. Repetindo, retas concorrentes são retas que se cruzam em um determinado ponto, uma única vez. Retas paralelas. Puxa outra aqui e preste atenção. E eu vou duplicar. Agora nós vamos entender o que é retas paralelas. Observe essas duas retas. Eu não vou fazer nenhuma modificação. Agora o que é que acontece? A mesma distância que tem aqui nessa ponta é a mesma distância que há nessa outra ponta. Isso quer dizer o quê? Que elas vão seguir lado a lado e nunca elas vão fazer como essa daqui fez, se encontrar. Elas não se encontrarão. Elas serão retas sempre, elas seguirão sempre uma ao lado da outra. Isso daqui é o exemplo de retas paralelas. Retas paralelas. Perpendiculares. O que é uma reta perpendicular? Isso daqui é o que nós chamamos de retas perpendiculares. Por que é perpendicular? Olha só o que acontece quando eu coloco a régua bem aqui nela. Olha só o que acontece quando eu coloco a régua nela. A régua não quis ir. Pronto, olha. Você observa que ficou retinho tanto aqui na horizontal quanto na vertical. Essa mesma situação não acontece com essa outra aqui. Olha aí, ó. Você observa aqui o que foi que aconteceu. Aqui na horizontal ficou certinho, mas aqui na vertical não desceu certinho. Ficou cortando assim no meio. Não desceu certinho. Então, essa daqui é perpendicular e essa daqui é concorrente, enquanto que essas duas aqui são paralelas. Agora, nós vamos analisar aqui uma figura. Essa daqui merece bastante a sua atenção, porque se você não der muita atenção na hora, você não vai conseguir de forma nenhuma responder a atividade que está lá nesse estilo. Olha só. Ok, então aqui é a figura, já coloquei as letras. Observa só, aqui tem a letra A, B, aqui eu chamo de linha AB.
Aqui eu tenho a B, C e eu chamo de linha BC. Aqui tem C e D, eu chamo de linha CD. Aqui tem D, E, eu chamo de linha DE. Aqui tem a linha EF, eu chamo de linha EF. E aqui eu tenho as letras F e A. Então eu vou chamar de linha FA. Quais são as linhas paralelas aqui que eu tenho nessa figura? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha. Primeiro grupo de linha paralela. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é bem visível, olha. Essa daqui está paralela com essa. Então eu tenho o primeiro conjunto AF, paralela a CD. Quem é que eu tenho mais aqui paralelo? BC é paralelo a DE. Elas duas são paralelas. AB, vou colocar AB, é paralelo a EF.